Bem-vindo, bem-vinda. Nesses próximos slides, a gente vai dar então início a uma breve introdução à lógica. A gente vai começar a videoaula falando um pouco sobre a definição de lógica e também sobre um de seus elementos básicos, que são as proposições lógicas. Essa apresentação ela vai ser usada como referência para a posterior elaboração, lá em sala de aula, dos questionários em forma de sondagem. Vamos lá. Então, começando com uma definição ampla sobre lógica, quer dizer, uma compreensão do que é lógica no sentido usual do termo, no sentido do senso comum. Então, a definição ampla significa que a lógica é um modo de raciocinar coerente que expressa uma relação de causa e consequência. A definição específica, por sua vez, ela compreende a lógica como um estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Bom, existe alguém que criou a lógica tal como a concebemos? Sim. A lógica foi criada por Aristóteles no século IV a.C., como uma ciência autônoma que se dedica ao estudo dos atos do pensamento, sejam eles conceito, juízo, raciocínio e a demonstração, do ponto de vista da sua estrutura ou forma lógica, sem ter em conta qualquer conteúdo material. Isso é importante, porque daí é que ela vai ser chamada, então, de lógica formal. Para entender melhor o conceito específico da lógica, então vamos começar pela via negativa, ou seja, pelo que ela não é. Em primeiro lugar, por que a lógica não pode ser definida como sendo a ciência das leis do pensamento? Porque o pensamento é um dos processos estudados pelos psicólogos e pelos neurocientistas, e a lógica ela é um campo de estudo separado e distinto. Em segundo lugar, se pensamento é qualquer processo mental que se produz na psique das pessoas, nem todo pensamento constitui um objeto de estudo para o lógico. Nesse sentido, a gente pode dizer que todo raciocínio é pensamento, mas nem todo pensamento é raciocínio. Vamos repetir? Todo raciocínio é pensamento, mas nem todo pensamento é raciocínio. Por outro lado, também é inadequado definir a lógica como ciência do raciocínio. Por quê? Porque o raciocínio é um gênero especial de pensamento, no qual se realizam inferências ou se derivam conclusões a partir de premissas. Contudo, ainda é uma espécie de pensamento e, portanto, também faz parte do material de estudo do psicólogo. Bom, o lógico, ele não está interessado como a mente chega às suas conclusões durante os processos concretos de raciocínio. Ao lógico, só interessa a correção do processo uma vez que ele foi completado. Isso é importante. E qual a principal problematização que a lógica busca responder? A conclusão a que se chegou deriva ou não das premissas? Se a afirmação da verdade das premissas garante a afirmação de que a conclusão também é verdadeira, então o raciocínio é correto. Então, a distinção entre raciocínio correto e o incorreto é o problema central que incumbe a lógica tratar. Eis, então, a principal problematização. Então, vamos ao primeiro elemento da lógica, que são as proposições. E o que é uma proposição lógica? Por definição, é uma declaração composta por palavras ou símbolos e que possui o valor lógico verdadeiro ou falso, mas não ambos ao mesmo tempo. Então, qual a sua função? São usadas para construir argumentos e raciocínios lógicos.
Quais características que identificam as proposições lógicas? Primeiro, ela é uma frase afirmativa ou negativa, que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. A presença de um verbo apenas indica, que pode ser uma proposição. Uma proposição pode ser representada por qualquer letra do alfabeto, embora seja mais usual a gente usar as letras P, Q ou R. Isso a gente vai ver posteriormente. Elas possuem sentido completo, ou seja, as proposições são sentenças. Elas podem ser simples ou compostas, sendo que nas compostas elas são combinadas usando conectivos lógicos, que também a gente vai estudar mais adiante. Exemplos de proposições lógicas. Vamos lá. 3 mais 5 é igual a 9. É uma proposição lógica. Lembrando que a proposição é uma declaração composta por palavras ou símbolos. E, nesse caso, tem o valor lógico. E qual é o valor lógico? É falso, né? Porque não seria 9. O Brasil não está localizado no continente europeu. Essa é uma outra proposição que tem como valor lógico a verdade. Então, é uma proposição verdadeira. As proposições elas podem ser definidas como sentenças. Isso a gente já mencionou. Mas o que são sentenças? Em gramática, sentenças são sequências de palavras que apresentam um significado completo e que seguem as regras da sintaxe. Uma sentença, ela deve incluir um sujeito e um predicado, e geralmente contém um verbo que expressa uma ação ou estado. As sentenças, elas podem ser classificadas em sentença exclamativa, por exemplo, que tragédia aconteceu aqui, tem ponto de exclamação, é uma sentença afirmativa, exclamativa. Uma sentença interrogativa, será que a inteligência artificial tomará meu emprego? Bom, tem uma sentença com ponto de interrogação, é uma sentença interrogativa. Sentença imperativa, abra a porta, eu estou dando uma ordem, né? Ela é imperativa. A sentença aberta, ele foi o representante daquele ano. O que significa que é uma sentença aberta? É que a gente não sabe o significado desses termos. Ele quem? Foi representante do que e em que ano? A gente não tem esses elementos, portanto, é uma sentença aberta. Sentença opinativa. Campinas é uma bela cidade. É uma opinião de caráter valorativo, no caso, um valor estético. Então, é uma sentença opinativa. Isso significa que nem toda sentença é uma proposição, ou seja, não pode receber o valor lógico de verdadeiro ou falso. Nesse sentido, apenas as sentenças declarativas, que são afirmativas ou negativas, é que podem ser proposições. Isso aqui é bastante importante. A gente vai descartar os outros tipos de sentenças. As proposições lógicas elas só podem ser sentenças declarativas, que declaram a afirmação de algo. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma questão que caiu em um concurso público sobre esse tema. Quantas das seguintes sentenças são proposições? Então, vamos lá. Meu Deus, que chuva! Que tipo de sentença é essa? É uma sentença exclamativa, tem um ponto de exclamação. Então, não é uma proposição. Dia 20 de setembro comemora-se a Revolução Farroupilha. Perfeito. Essa é uma sentença declarativa. Estou declarando algo e é, portanto, uma proposição. Terceiro, qual o significado do feriado de 7 de setembro?
essa é uma sentença interrogativa, tem um ponto de interrogação, está bastante claro isso. Portanto, não pode ser uma proposição. O ônibus escolar está abastecido de combustível. Nós não sabemos o valor lógico, se é verdadeiro ou falso, porém é, sim, uma proposição. Eu estou afirmando, né? Uma declaração, portanto. E a última afirmação, motorista, calibre os pneus do ônibus. Essa é uma sentença imperativa, eu estou dando ordem, portanto não pode ser uma proposição. Então, a resposta correta seria a alternativa B, porque duas dessas sentenças, apenas duas, são, de fato, proposições. Outra questão. Julgue o item que se segue. Então, vamos lá. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Essa afirmação ela está correta ou ela está falsa? Vamos ver. O que diz a A? A sentença A. 12 é menor que 6. É uma sentença que ela é falsa. Porém, a gente pode dizer que é uma proposição? Sim, ela é uma proposição. Porém, uma proposição falsa. A B. Para que time você torce? É uma sentença interrogativa, não pode ser uma proposição. A C. X mais 3 é maior que 10. Aqui a gente tem uma sentença aberta. Por quê? Porque o valor de x ele está omitido. A gente não sabe esse valor. Então, ela não pode ser uma proposição também. E, por fim, existe vida após a morte. A gente não sabe o valor lógico dessa afirmação, porém é uma sentença declarativa. E, nesse sentido, ela é uma proposição. Portanto, a questão está correta, porque apenas a A e D é que são proposições. Foi mais uma questão que caiu também em concurso público. Bom, as proposições lógicas, elas se baseiam em 3 princípios de acordo com Aristóteles, lá no século IV. Primeiro princípio, o princípio do terceiro excluído. Uma proposição é verdadeira ou falsa. Não há um terceiro valor lógico. Segundo princípio, princípio da não contradição. Nenhuma proposição é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Terceiro princípio, uma proposição verdadeira sempre será verdadeira e uma proposição falsa sempre será falsa. Conclusão, uma proposição lógica só pode assumir um único valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Não é isso? Muito bem. Bom, as proposições elas podem se dividir em 2 tipos. As proposições simples e as proposições compostas. A gente vai falar primeiro das proposições simples. O conceito de proposição simples é o seguinte: é uma proposição que não pode ser dividida em outras proposições. A gente pode pensá-la como sendo um átomo, né, que não pode ser, portanto, dividido. Então, a representação é uma proposição simples simbolizada por letra minúscula. Então, a gente representa a proposição simples através de uma letra minúscula. Então, um exemplo. Carlos é brasileiro. É uma proposição simples. Eu posso representar essa proposição pela letra P minúscula. A outra proposição. Ana não gosta de samba. Eu posso representar pela letra Q. Se eu juntar, né, se eu disser Carlos é brasileiro e Ana não gosta de samba, tudo junto, aí a gente vai ter uma proposição composta. Então, a proposição composta é uma reunião de proposições simples. Elas separadas, elas são proposições simples, portanto. Bom,
Então, uma proposição composta, ela também pode ser chamada de molécula, enquanto a proposição simples a gente pode chamar de átomo. Ela utiliza conectivos e ela pode ser dividida em outras proposições. Então, uma proposição composta, ela utiliza conectivos, pode ser dividida em outras proposições. Então, por exemplo, faz frio hoje e chove lá fora. Então, veja, a gente tem duas proposições simples aqui. Faz frio hoje é uma proposição. Chove lá fora é uma outra proposição. E a gente tem essa partícula e, que é um conectivo, que une as duas proposições simples. Eu poderia representar a sentença, a proposição faz frio hoje, pela letra P. E poderia representar a proposição chove lá fora como sendo a letra Q. E o E, esse conectivo E, eu represento exatamente por esse símbolo, que é esse V ao contrário. Então, aqui ao final, a gente tem como seria a representação dessa proposição composta. Mas isso vai ser objeto de estudo posteriormente, quando a gente estiver trabalhando exatamente os conectivos lógicos. Bom, por hora é isso. A gente apresentou alguns conceitos bem elementares, né, que vão servir de base para o estudo da lógica proposicional, que daremos então continuidade nas próximas aulas. Bons estudos!